irmãos e irmãs. Domingo, 9 de junho, domingo da solenidade de Pentecostes. Encerramos hoje o tempo pascal com a solenidade da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Vamos refletir o Evangelho? Se encontra em São João capítulo 20, versículos de 19 a 23, e diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, encerramos hoje então o tempo pascal. Amanhã voltamos para o tempo comum da liturgia. Vivemos um momento muito bonito, um tanto quanto extenso da nossa fé, cheio de mistérios, começando lá na Quaresma, quarta-feira de cinzas, aí adentramos no Tríduo Pascal e vivemos então esses 50 dias de tempo pascal, o ressuscitado. E quando a gente olha então e se pergunta, qual é o dom que Jesus ressuscitado quer nos dar? Em vida, Jesus nos deu o Evangelho e os milagres, não é isso? Na Semana Santa nos deu a Eucaristia, o lava-pés. Na cruz nos deu Maria Santíssima. Qual é o presente do ressuscitado? O presente do ressuscitado é Pentecostes, a vinda, a descida do Espírito Santo. E o Evangelho que a Igreja propõe para nós nos apresenta nesse relato de São João um domingo, um dia onde os discípulos estão reunidos, juntos, com medo, amedrontados, porque sentiam que iria a vida deles ir para o mesmo destino da vida de Jesus, né? A perseguição, a cruz. Mas Jesus se apresenta para cumprir, então, a promessa do Pai. Vós sereis batizados com o Espírito Santo e com o fogo. E Jesus concede o Espírito Santo à igreja num gesto que Deus mesmo fez lá no livro do Gênesis, ao criar homem e mulher. A palavra de Deus diz que Deus criou Adão e Eva do barro e que Deus soprou as narinas daqueles bonequinhos e aí entrou neles o Espírito de vida. E hoje então Jesus, para conceder aos discípulos o dom do Espírito Santo, não os toca, não impõe as mãos, o que se torna depois no ato dos apóstolos o gesto sacramental da igreja para dar o Espírito Santo, na imposição das mãos. Jesus não. Jesus sopra o Espírito Santo. Para dizer o que para nós? Que em Jesus Cristo o mundo está recriado e que a plenitude disso, a última pecinha que falta para o ser humano, você e eu sermos ressuscitados, recriados à imagem e semelhança de Deus, é recebermos o sopro do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Com certeza você conhece várias canções do Espírito Santo que falam dele como vento impetuoso, como sopro, né? Uma das imagens do Espírito Santo é o sopro. E Jesus hoje sopra sobre os discípulos, sobre cada um de nós, quer soprar nas nossas narinas o seu Espírito, para que nós sejamos, irmãos e irmãs, recriados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, o ressuscitado ao aparecer vai dizer: a paz esteja convosco. Pentecostes é esse sopro do Espírito de paz. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente sente, experimenta e vive essa paz. A gente fica leve. O mundo continua igual. Quem já viveu a experiência do batismo no Espírito sabe disso. A sua vida continua igual. Talvez você entrou naquela missa, naquele retiro, lembra? Cheio de problemas, naquele encontro, com tantas cruzes. O mundo continua igual, mas você simplesmente sai leve, com o sopro do Espírito Santo, que é paz. E aí então, Jesus, para a igreja, para você e para mim, para todos nós que recebemos esse sopro do Espírito, Jesus nos diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, afinal de contas, para que é que Jesus quer soprar em nós esse hálito, esse Espírito Santo? Para que é que Jesus quer colocar dentro de nós esse combustível poderoso que é o Espírito Santo? Para que nós possamos ser enviados. Como o Pai me enviou, também eu
vos envio. E aí, meus irmãos, a primeira leitura da liturgia desse final de semana, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, é o relato de São Lucas para o dia do Pentecostes, e Lucas relata um pouquinho diferente, dizendo, que nesse dia veio sobre eles um vento impetuoso e no dom das línguas. Os discípulos recebem línguas de fogo. Claro, aqui estamos falando sim também do dom, do carisma, do orar em línguas, cantar em línguas, é uma das manifestações do Espírito Santo, da vida carismática, Mas, lá pelas tantas, vai dizendo que o Espírito Santo causou tanto barulho que as pessoas acham até que eles estão bêbados, e aí diz que no dia de Pentecostes estão lá reunidos gente em Jerusalém de todas as línguas, raças, e aí vem a pergunta e a exclamação: como é que nós escutamos, todos nós os escutamos, os apóstolos, a igreja, proclamar a palavra de Deus na nossa própria língua? E termina dizendo assim a primeira leitura: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Irmãos e irmãs, quem recebeu o Espírito Santo aprende a falar a língua que o outro entende. Se você que me acompanha agora gosta de evangelizar, você sabe disso. A igreja precisa aprender a falar a língua do povo, da criança, do velho, do jovem, do adolescente, do católico fervoroso, do católico caótico, falar a língua que o outro entende. Veja, não é mudar o conteúdo do evangelho, mas o Espírito Santo ajuda a gente a se reinventar e falar a língua que o outro entende. Porque às vezes, querido, o modo pelo qual você entendeu o evangelho não é o modo pelo qual quem você ama vai entender o evangelho. Por isso, a igreja é rica nos dons e nos carismas. É a segunda leitura da liturgia desse final de semana, da carta de Paulo aos Coríntios, dizendo: há diferentes atividades, diversidade de ministérios e dons, mas um mesmo é o Senhor, um mesmo Deus, um mesmo Espírito que realiza todas as coisas em todos. Essa é a beleza da nossa igreja, a diversidade das comunidades, dons e carismas, porque existem tantas línguas nesse mundo pelo qual o evangelho tem que ser proclamado. E aí, falando várias línguas, falando a língua que o outro entende, a língua do amor, a língua dos dons, dos carismas, Jesus quer mais. Jesus diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O Espírito Santo vem em nós para provocar em nós a dor do arrependimento, mas a confiança do perdão. Quando a gente tem uma vida no Espírito, quando a gente tem uma vida de oração, de vez em quando a gente sente a dor do arrependimento, porque o Espírito Santo nos penetra com a verdade de Deus, mas provoca em nós também, queridos, o desejo e a esperança da conversão, da vida nova. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Por isso, para termos essa vida no Espírito, para o nosso Pentecostes não se apagar, ou para nos abrirmos uma primeira vez ao Pentecostes que Deus tem para nós precisamos estar reconciliados com os outros, conosco mesmo, com o próprio Deus. E aqui, Jesus deu à igreja, através dos seus sacerdotes, o poder de perdoar os pecados. E eu termino fazendo uma pergunta, diante dessa liturgia maravilhosa, do Salmo, que vai dizer: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Talvez o que está matando isso, ou nos bloqueando para isso, é a falta de uma boa e sincera confissão. Jesus prometeu à igreja: o que vocês perdoarem, serão perdoados. Tudo que é confessado é perdoado. Nos abramos, peçamos ao Espírito de Deus que nos faça reviver o dom de Pentecostes na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.